Oi, meu povo. Estamos aqui de volta, segundo semestre começando, continuando nossa luta para conhecer um pouquinho da história do nosso país. Mas antes de a gente começar o segundo semestre, é importante que a gente revise um pouco do que nós estudamos no primeiro, para relembrar e partir de onde nós paramos. Então, eu preparei aqui um material pequenininho, rápido, uma revisão só a respeito do que a gente tem estudado até agora, do que a gente tem caminhado na história do Brasil até agora, para que nós possamos continuar nesse segundo semestre. Então, durante todo o primeiro semestre, a gente estudou sobre o descobrimento, entre aspas, do Brasil e o nosso processo de colonização. Mas vamos aqui começar pelo começo de tudo. E o que foi o começo de tudo? Antes de a gente falar propriamente da história do Brasil, como que o Brasil se formou, como que ele foi ocupado, explorado e tudo mais, é importante a gente saber por quê. Por que que o Brasil foi encontrado, ocupado pelos europeus, explorado pelos europeus, quais os objetivos, né? E aí tudo vai começar através da prática do mercantilismo e da colonização. Só para a gente relembrar esses dois conceitos. Mercantilismo é uma prática econômica que foi muito comum na Europa, nos reinos europeus, entre os séculos XVI e XVIII. Basicamente, era uma forma de conseguir uma nova fonte de renda para esses reinos europeus que, sempre precisando de dinheiro, quanto mais dinheiro tinha, mais dinheiro queria ter, porque dinheiro era sinônimo de poder. Então, esses reinos europeus desenvolveram essa prática. O objetivo básico do mercantilismo: fortalecer o Estado, ou seja, fortalecer os reinos. E nada melhor para fortalecer os reinos do que dinheiro. Quanto mais dinheiro esse reino possuísse, quanto mais ouro, quanto mais metais preciosos, mais poder esse reino tinha. E aí isso vai resultar em alianças, acordos entre setores comerciais e o Estado, ou seja, a famosa burguesia, os comerciantes. Isso tudo vai resultar também numa prática muito comum, que a gente já falou lá desde o começo do ano, que são as grandes navegações. Uma das atividades resultantes desse mercantilismo, vamos dizer assim, uma das consequências, pronto, essa é a palavra, é a colonização. A brilhante ideia de colonizar. O que é o colonizar? Na prática, falando assim no popular, é explorar. Utilizar as riquezas de novos territórios que foram descobertos pelos reinos europeus, ou melhor, ocupados, né? Porque descobertos é uma palavra muito legalzinha para a gente dizer. Esses reinos, como Espanha, Portugal, depois vem a Inglaterra, vem a França, ocupam outras regiões, outros continentes, com o objetivo claro e simples de tirar delas todas as vantagens possíveis. Utilizar essas novas regiões como fontes de renda para fortalecer os reinos europeus. Portugal e Espanha foram os que partiram na frente nesse processo de colonização, automaticamente se tornaram os reinos mais poderosos que possuíam o maior número de colônias ultramarinas. Por que a gente usa esse termo aqui, colônias ultramarinas? Porque são colônias portuguesas ou espanholas em outros continentes, ou seja, além mar, como os europeus, como os portugueses gostam de chamar. O Brasil, por exemplo, se tornou colônia de Portugal. Portugal explorou o nosso corpinho como quis, como conseguiu durante muito tempo, nesse processo aí de colonização baseado na ideia do mercantilismo. Falando do descobrimento bem entre aspas, porque a gente chama de ocupação, na verdade, né, do Brasil, a gente tem aqui alguns símbolos, por exemplo, a foto, o retrato, na verdade, que não é foto, estamos falando de 1500, então não tinha foto, o retrato, a reprodução de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, que foi o nosso descobridor, coloquem isso bem entre aspas, foi o chefe da expedição que acabou chegando aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral. Esta é a representação dele,
Aqui a gente vai ter a reprodução de um dos mapas utilizados na época das grandes navegações. Já existia essa tecnologia do mapa, já existia uma orientação, já existia todo um estudo, porque as grandes navegações eram extremamente importantes para os reinos europeus, então, claro que eles investiram bastante. E aqui uma das ferramentas utilizadas nesse período, que era o relógio de sol. Hoje, quando a gente quer descobrir um lugar, ou a gente pergunta, ou a gente vai no Google, ou a gente usa o GPS, ou as três coisas. Naquela época, uma das ferramentas utilizadas para navegação, como por exemplo do Pedro Álvares Cabral, era o relógio de sol. O relógio de sol servia para orientar os navegadores e era o que há de mais moderno na navegação em 1500. Esse daqui, por exemplo, tem a orientação de como chegar ao Brasil. Se vocês conseguirem ler, parabéns, porque eu não consigo não. Isso daqui, gente, essas imagens, elas estão disponíveis e expostas em um museu lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia, que é a região do descobrimento, que é a região onde os portugueses chegaram, que chama um museu que retrata chama Memorial da Epopeia do Descobrimento. Estão lá expostas porque é importante a gente retratar, apesar de a gente precisar ter essa consciência e esse senso crítico de que não foi um descobrimento, uma glória, foi uma chegada, uma ocupação e um processo de exploração, mas é importante a gente falar dessa fase da história também. Aqui, por exemplo, é uma réplica em tamanho original da caravela que trouxe Pedro Álvares Cabral e sua galera aqui para o Brasil e que atracou lá na região de Porto Seguro, na Bahia. Essa caravela também está lá disponível no memorial. Esse pontinho aqui que vocês estão vendo é esta pessoa que vos fala, sou eu lá, morta de feliz, dentro da caravela. Não é, obviamente, a caravela do Pedro Álvares Cabral, mas é em tamanho original e tem toda a representação dos barcos que eram utilizados na época das grandes navegações e do barco que chegou aqui no Brasil. E a partir daí começou tudo a dar errado, né? Como a gente sabe. Enfim, descobrimos o Brasil. E agora? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa terra que foi descoberta? Colonizar, né? Colonizar significa o quê, gente? Explorar, utilizar as riquezas desse país, dessa região, desculpa, não era país ainda, utilizar as riquezas desse território em prol do benefício do reino que descobriu, que vai ocupá-lo, ou seja, vamos procurar o que tem aqui que pode nos dar lucro. E aí, nesse processo de colonização, de exploração, o Brasil passa por 3 ciclos econômicos, basicamente, até o fim da era de Brasil colônia e início de Brasil império. Que ciclos econômicos são esses? E a gente estudou 2 deles durante esse primeiro semestre, desculpa. O primeiro foi o ciclo do pau-brasil, logo de início, logo que os portugueses chegaram aqui, utilizaram como principal fonte de renda a extração do pau-brasil, venda dessa árvore, dessa madeira para a Europa. Essa prática econômica não exigia uma estrutura industrial, não existia uma estrutura de produção, então nesse período a gente ainda não tinha a efetiva ocupação do território brasileiro. Ela se concentra principalmente na parte de litoral, Mata Atlântica, que é onde o pau-brasil está mais concentrado, porque hoje em dia a gente não tem praticamente nada de pau-brasil atualmente, porque tudo foi explorado. O que tem de pau-brasil são plantas protegidas por lei e principalmente na região nordeste, porque foi de cara logo a região ocupada, onde os europeus chegaram e a região mais ocupada. Depois do ciclo do pau-brasil, que a gente estudou bastante, a gente também falou muito sobre o ciclo da cana-de-açúcar, que foi, de fato, o primeiro ciclo econômico de ocupação definitiva do território, porque aí exigia uma estrutura maior. Também se concentrou na região Nordeste por várias questões geográficas, naturais, estratégicas, especialmente em certos trechos do litoral, e aí a gente vai destacar muito os estados de Bahia e Pernambuco.
E depois do ciclo do açúcar, a gente começou a falar já sobre o ciclo do ouro, que é o terceiro e último ciclo econômico do Brasil colônia, que a gente vai estudar mais a fundo agora no segundo semestre. O segundo capítulo que nós estudamos fala a respeito de Estado, ou seja, governo, e religião, especialmente religião católica. O que a gente falou mais especificamente nesse capítulo? Falamos das capitanias hereditárias e dos governos gerais. O que eram as capitanias hereditárias? Foi uma estratégia que o governo português utilizou para dividir o território da colônia Brasil e aí facilitar a administração, uma vez que era um território grande que precisava ser administrado e protegido, mas que ao mesmo tempo não tinha gente e estrutura administrativa ainda aqui. Então, a brilhante ideia do rei de Portugal, a princípio, foi dividir o território em capitanias hereditárias, 15 porções de terra chamadas de capitanias hereditárias. Como a gente viu nas aulas, não deu muito certo, não obteve o resultado esperado, e aí o rei teve que partir para uma segunda estratégia. Vem então a ideia dos governos gerais. Nada mais era do que nomear um funcionário do rei, mandado de Portugal aqui para o Brasil, para administrar todo o território. As capitanias que deram certo continuaram existindo, mas o governo geral, o governador geral, passou a ser o representante direto do rei aqui e a pessoa responsável por administrar todo esse território. Outra coisa que nós estudamos no capítulo 2 foi a respeito da religião e da influência da religião dentro do governo e de toda a vida da população brasileira da época. A igreja que a gente fala, especificamente, é a Igreja Católica. O exemplo dessa influência é um acordo assinado entre igreja e Estado, chamado de padroado. Esse acordo garantia a propagação, ou seja, a divulgação e fortalecimento da fé católica no Brasil colônia. A religião católica era a religião obrigatória e oficial do governo português, automaticamente de todo o território brasileiro também, a única permitida, a única que se podia praticar em todo o território brasileiro. Então, obviamente que a influência da Igreja Católica vai ser muito grande, a gente vai ver isso já já. Mas ainda falando sobre o capítulo 2, uma das missões, uma das grandes preocupações do rei de Portugal era proteger o território brasileiro, que já era um território muito lucrativo. E aí uma das estratégias de ocupação desse território de proteção desse território, foi a construção de fortes militares. Eu falei para vocês sobre os fortes militares, sobre a importância desses fortes militares, e aqui eu estou só exemplificando o que era, para vocês entenderem. Fortes militares são construções militares que foram elevadas, foram construídas ao longo da costa brasileira, ou seja, ao longo do litoral brasileiro, especialmente nas regiões que já eram mais conhecidas do território brasileiro. Aqui eu trouxe duas representações para vocês. O Forte de Santa Maria, que foi construído e ainda está lá na cidade de Salvador, e o Forte de Santo Antônio da Barra. Ele quase nunca é lembrado por esse nome. Ele abriga o famoso Farol da Barra, de Salvador, mas antes do farol existir, o forte já tinha sido construído. E tanto o Forte de Santa Maria quanto o Forte de Santo Antônio da Barra são construções lá dos séculos XVI, XVII, que ainda estão lá na cidade de Salvador, e ambos foram construídos com o mesmo objetivo: garantir a proteção do território. Estrategicamente construídos no litoral, como vocês podem observar aqui, praticamente dentro do mar, são construções militares, são até hoje administradas pela Marinha do Brasil e desde a época da sua construção abrigavam militares e foram construídas estrategicamente para defender o território. Aqui, como vocês podem observar mais de perto, esse é o Forte de Santa Maria. Aqui, óbvio, as armas de proteção, aqui a gente vai ter os canhões,
Aqui é a entrada do forte, aqui os canhões apontados para o mar, não por acaso, porque era de onde vinham as principais ameaças. Aqui também, que é uma visão de dentro do forte, ó. Esse daqui é o Forte de São Tiago. Ao longo do litoral, ao longo das praias de Salvador, a gente encontra vários fortes. Esse é o de Santa Maria e esse daqui é o de São Tiago. E como vocês podem observar, aqui eu estou dentro, essa foto foi eu que tirei, dentro do Forte de São Tiago, e lá ao longe eu consigo ver o Forte de Santa Maria. Isso não é à toa, isso era estratégico, era uma estratégia de proteção. Ainda falando sobre o capítulo 2, como eu disse, a gente teve muita influência da Igreja Católica na colonização do Brasil. Um exemplo da influência dessa Igreja Católica é essa aqui, ó. Assim que os portugueses atracaram aqui no Brasil, disse que uma das primeiras atitudes foi celebrar uma missa. Nos livros de história, a gente tem essa representação aqui, que é um quadro que fala da primeira missa no Brasil, que foi celebrada logo que os europeus atracaram aqui, comandados por Pedro Álvares Cabral. Essa daqui é uma cruz que até hoje está na cidade de Santa Cruz Cabralha, que fica ao lado da cidade de Porto Seguro, lá na região onde os portugueses chegaram. E essa não é a cruz original, obviamente, mas marca o lugar onde essa missa teria sido celebrada logo depois da chegada dos portugueses na região litoral da Bahia. Então, só para vocês terem noção da influência e da parceria que existia, influência muito direta entre Igreja Católica e Estado português, logo no período da nossa colonização. Aqui, por exemplo, eu trouxe 3 representações de igrejas históricas que estão lá na região da Bahia, que não por acaso é uma das regiões onde a gente mais vai encontrar essa representação, porque, claro, foi onde eles chegaram, onde eles começaram todo o processo de colonização. Essa daqui é a igreja de São Benedito, que foi construída pelos jesuítas logo no século XVI, pouco depois da chegada dos europeus, e aí ela fica na cidade de Porto Seguro, bem na região onde os europeus chegaram, onde os portugueses chegaram, e aí, como vocês podem observar, é uma igreja muito simples, porque a colonização, a princípio, ainda era algo muito simples, mas a igreja estava ali sempre presente. Essa daqui, também do mesmo período, também entre século XVI e XVII, também é uma igreja construída pelos jesuítas, que fica na vila de Trancoso, que é na praia de Trancoso, que é município de Porto Seguro. Essa é a igreja de São João Batista, também construída pelos jesuítas. E aí, ao longo desse processo de colonização, a estrutura social, a estrutura urbana foi acontecendo também, automaticamente o luxo das igrejas foi aumentando. Essa daqui, por exemplo, ela é a igreja de São Francisco, que fica no centro da cidade de Salvador, no famoso Pelourinho. É a igreja chamada Igreja de Ouro, porque é a igreja que possui a maior concentração de ouro no Brasil. Quando a gente estiver estudando mais sobre o ouro, vou mostrar ela por dentro para vocês. Mas só para vocês terem noção física aqui da influência que a Igreja Católica teve logo desde o início do processo de colonização. Seguindo aqui na nossa revisão, a gente falou também sobre Sociedade Açucareira, no capítulo 3, que é o segundo ciclo econômico do Brasil, depois do açúcar, depois do pau-brasil, vai vir o ciclo do açúcar. Esse ciclo do açúcar se concentrou principalmente na região Nordeste, como eu falei, mais especificamente nos estados de Pernambuco e Bahia, justamente por conta das condições de solo, clima favorável, localização também, logística de transporte também era importante. Por que o açúcar? Por que escolher produzir açúcar? Além das condições naturais, porque o açúcar possuía um grande valor econômico, um grande valor comercial na Europa, ou seja, era um produto que ia dar muito lucro para o governo português e para os comerciantes da época. Então, juntou aí a fome com a vontade de comer, a natureza favorecia e o produto era muito valioso na Europa.
Essa foi a primeira produção econômica que exigiu muita mão de obra. Então, a partir da produção açucareira, vai começar no Brasil a utilização da mão de obra escrava. É sempre importante lembrar que a primeira mão de obra escrava utilizada no Brasil foram os indígenas. Depois veio a produção, a utilização da mão de obra africana. E aí vai começar todo o processo de utilização da mão de obra africana no Brasil, que perdurou durante muito tempo e que a gente estudou bastante mais a fundo no capítulo 4. Logo de início, a gente falou muito sobre o tráfico negreiro. Esse tráfico negreiro era feito através desses navios aqui. Aqui a gente tem a representação de um navio negreiro, uma maquete de um navio negreiro. Esses navios traziam os escravos da África e deixavam eles aqui na América, onde eles seriam comercializados. E esses navios eram comandados por comerciantes europeus. E esse tráfico, então, unia esses três continentes aí, fazia o dinheiro circular por esses três continentes e foi um processo muito longo durante séculos e que trouxe milhares e milhares de negros aqui para o Brasil para servirem de mão de obra durante muito tempo. Aqui, ó, só para vocês terem noção, é um recorte de como esses negros eram transportados nos navios. Isso aqui é um recorte de como seria o porão do navio onde esses negros eram transportados. Aqui a gente vai ter as pedras que serviam de... Enfim, como eu não sei muito bem explicar a questão da engenharia do navio, mas serviam de equilíbrio para o navio. Aqui a gente vai ter como se fosse o porão do navio, ó, e os negros vinham aqui dentro. Durante meses de viagem, eles estavam aqui dentro, sentados, acorrentados, aqui presos aqui. E aqui acontecia tudo, aqui era cozinha, aqui era banheiro, aqui era quarto, aqui era tudo. E aqui em cima, como se fosse na proa do navio, a gente vai ter os comerciantes, os vigias que ficavam aqui para cuidar desses produtos valiosos que eram os escravos que estavam sendo trazidos aqui para a América, para o Brasil e para todo o continente americano. Eu trouxe essa frase aqui do André João Antonil, que é um escritor que se dedica muito a estudar sobre a contribuição da mão de obra escrava no Brasil e que resume muito bem o que nós falamos no capítulo 4. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda. Era isso. Durante o período de colonização, especialmente o ciclo do açúcar e depois do ouro, o Brasil os escravos vão ser as mãos e os pés da economia brasileira e são esses negros escravos que vão sustentar durante muito tempo a economia brasileira, que infelizmente nunca receberam o devido reconhecimento, né? Seguindo na nossa revisão, vamos para o capítulo 5, que a gente falou a respeito dos holandeses que vieram aqui para o Brasil, que escreveram um pedacinho aqui da nossa história. Primeiro, por que esses holandeses vieram? Tudo começa com o processo de União Ibérica, que foi a junção lá dos reinos de Portugal e Espanha, sob o comando do rei espanhol, Filipe II. Nesse mesmo momento, mas não por causa da União Ibérica, vai acontecer a independência da Holanda. A Holanda, que era colônia espanhola, se torna independente. A Espanha não curte muito isso, o rei espanhol não gosta dessa independência, porque, claro, perdeu um território muito valioso, que era a Holanda. Vai decretar, então, um bloqueio econômico à Holanda, como uma forma de represália, como um castigo, devido à independência que os holandeses decretaram. Esse bloqueio econômico holandês vai atingir diretamente o negócio do açúcar com o Brasil. Por quê? Porque os holandeses comercializavam com o nosso açúcar. Os holandeses, grandes comerciantes da época, vinham aqui para o Brasil, compravam o açúcar e revendiam ele na Europa. Então, como o Brasil pertencia a Portugal e Portugal estava sob o comando da Espanha, esse bloqueio econômico atingiu esse negócio
Brasil, Holanda. Sem poder negociar o açúcar brasileiro, então os holandeses decidem o quê? Vamos invadir o território do Brasil e pegar o açúcar para nós, para a gente poder continuar a nossa comercialização, nosso bom comércio, nossa fonte de renda. Obviamente que eles vão escolher a região Nordeste para invadir. A gente tem belas praias, mas não era por isso, né? É por conta da produção de açúcar. Então eles vêm e invadem a região Nordeste. Essas invasões vão acontecer em 2 momentos. No primeiro momento, houve uma tentativa de invasão na Bahia, em Salvador. Não deu muito certo, porque os holandeses não vieram muito bem preparados e a resistência à invasão conseguiu expulsar os holandeses. Vai ter uma segunda tentativa, que foi em Pernambuco, onde dessa vez os holandeses conseguem invadir e implantar o governo holandês em terras brasileiras. Vão ficar aí durante um tempo, vai vir um carinha para cá, bom administrador até chamado Maurício de Nassau. A gente falou sobre toda essa presença holandesa em Pernambuco, especificamente no capítulo 5. E nós encerramos o nosso primeiro semestre com o capítulo 6, que foi o capítulo que fala da expansão territorial, ou seja, do crescimento do território da colônia. O Brasil vai deixar de ser basicamente o litoral e a região Nordeste e vai começar a crescer para o interior. Essa expansão territorial ela vai vir junto com um novo ciclo econômico, que é o famoso ciclo do ouro no Brasil, que a gente vai falar mais especificamente agora, no segundo semestre, será literalmente as cenas dos próximos capítulos. Espero que tenha dado para ajudar vocês a relembrar um pouco. Quem precisar se situar no que a gente vai começar a estudar, veja esse vídeo com calma e a gente se encontra para começar o próximo semestre. Até lá e um cheiro!